SUSE 2015, acesso direto. Vamos lá, pessoal. Recém-nascido a termo, com boas condições ao nascer. Opa, questãozinha de NEL, hein? Primeiro filho, peso de nascimento de 3.200. Então, eu tenho termo, nasceu com 3.200. Quinto dia de vida, apresenta-se com icterícia, zona 4. Opa, questão de icterícia, pessoal, por favor. Isso é outro tema que cai todo ano. Dentro da neonatologia, é o que mais eles pedem, é a icterícia neonatal. Então, vamos revisar. Que se iniciou no terceiro dia de vida. Então, foi uma icterícia que começou no terceiro dia de vida. Livrou ali as primeiras 24 horas. Então, não é uma icterícia precoce. Tá, por que você está fazendo esse destaque? Porque se eu tenho uma icterícia nas primeiras 24 horas de vida, eu tenho icterícia precoce. E EP de precoce é P de patológica. Então, talvez não seja o caso. Vamos ver. O peso atual é 2.920 gramas e está em aleitamento materno exclusivo, com mamadas rápidas e frequentes. Então, eu tenho um bebê que nasceu com 3.200. Ele está no quinto dia de vida e está com 2.920. Olha só, ele já perdeu aí 280 graminhas, certo? Beleza. Lembra que ele pode perder até 10% do peso na primeira semana. Ele já perdeu bastante. Mas vamos em frente. Eliminações presentes, tipagem sanguínea do RN O positivo, com cumbis direto negativo. E a mamãe é A negativo, então eu tenho uma mamãe A negativo, o bebê é O positivo, ok. E aí ele diz, o cumbis indireto da mamãe é negativo, então eu tenho cumbis indireto negativo, e para o bebê, cumbis direto também negativo. Olha só, por que isso é importante? Vamos entender agora. Antes da gente falar da icterícia patológica, eu preciso explicar para vocês a icterícia fisiológica, ou seja, aquela icterícia que boa parte dos RNs apresentam. Por que ela acontece? Como ela acontece? Bom, ela é de início tardio e ela acontece principalmente pelo aumento da produção de bilirrubina que acontece no período neonatal, associado a uma imaturidade hepática. Então, não acontece a conjugação como deveria acontecer. As enzimas, elas são imaturas, elas não estão dando tudo de si ainda. E aumento da circulação enterohepática, que também é muito possível, é muito provável, acontece no período neonatal. Ok, em relação à icterícia patológica, o que é que eu preciso lembrar? Olha só, a icterícia neonatal, de forma patológica, pode acontecer por uma deficiência de captação de bilirrubina pelo hepatócito. Então, aqui a gente vai relembrar o metabolismo da bilirrubina para você entender o que é que pode dar de errado nesse metabolismo. E aí, dando errado, você vai ter aí uma causa patológica. Olha, se eu não consigo de forma adequada pelo hepatócito, isso pode ser uma causa de icterícia. E isso eu vou ver na síndrome de Gilbert. Eu posso encontrar também a deficiência da conjugação da bilirrubina. Eu sei que o recém-nascido tem imaturidade hepática, mas isso pode estar exacerbado. Em que situações? Nos bebês prematuros, naqueles com algumas condições genéticas, com algumas condições metabólicas, eu posso ter isso aqui. Eu posso ter também uma deficiência na excreção da bilirrubina conjugada. Entrou no hepatócito, conjugou, deu tudo certo, mas na hora de sair, não sai, não excreta. Por quê? Porque eu tenho uma atresia de vias biliares, por exemplo, ou algum outro motivo de colestase intrahepática. Então, é uma possibilidade. Eu posso também ter uma reabsorção intestinal exagerada da bilirrubina. Eu disse para vocês que nas condições fisiológicas eu posso ter um aumento da circulação enterohepática, mas isso pode acontecer de forma ainda mais exagerada. Em que situações? Quando eu tenho, por exemplo, um bebê prematuro, ou ainda quando eu tenho um jejum prolongado. Então é aquele bebê que está com dificuldade para mamar. Se ele está com dificuldade de mamar, chega menos alimento ali no trato gastrointestinal. Então funciona como um jejum prolongado. E isso vai decretar uma reabsorção maior ali da bilirrubina. Então isso é um ponto bem importante. E o aumento da produção de bilirrubina. E aí, nesse caso, eu tenho as causas hemolíticas e não hemolíticas. Essas causas aqui, pessoal, são muito importantes. E é o que mais cai em prova. Não parece ser o caso da nossa questão, mas cai bastante. E aí, por isso que eu quero revisar com vocês.
Nas causas hemolíticas, nós temos as causas imunes e as causas hereditárias. As causas imunes são a incompatibilidade RH, então é quando eu tenho uma mamãe negativa e um bebê positivo. Mas aí na questão, pessoal, você vai ter que ir atrás do cumbis, tá? Porque aí, se eu tenho um cumbis indireto, ou seja, um cumbis da mamãe negativo, isso significa que ela não foi sensibilizada. E isso vai ser reforçado quando o bebê nascer, porque se eu tenho um cumbis direto do bebê negativo, como é o caso do nosso paciente, isso reforça mais ainda que não houve sensibilização, não está havendo ali incompatibilidade RH. Por isso que na nossa questão não pode ser a resposta. Outra possibilidade seria a incompatibilidade ABO e subgrupos. A incompatibilidade ABO é o mais comum na prática e na prova. E aí, nesse caso, nós vamos ter uma mamãe O com um bebê A ou B. E aí, isso pode definir, pode determinar uma icterícia hemolítica. Nesses casos, pessoal, eu vou ter uma icterícia que geralmente ela é precoce, é nas primeiras 24 horas. E eu vou ter um bebê que vai ter uma icterícia bem importante. Às vezes, ele pode ter até hepatoesplenomegalia no exame físico. A questão pode dizer para você, a criança está pálida, mostrando que está acontecendo hemólise, e aí por isso ele está pálido diante do comprometimento ali da hemoglobina. Então isso é bem importante, fica ligado nesses detalhes do enunciado. Ainda de causas hemolíticas, nós vamos ter as causas hereditárias, e aí eu preciso lembrar da deficiência de G6PD. Não é tão comum de cair em prova, mas se eu tenho uma icterícia hemolítica, ou seja, é uma criança que tem hepatoespleno, é uma criança que tem anemia, é uma criança que tem reticulócitos aumentados, e não é por incompatibilidade RH ou ABO, você precisa pensar em deficiência de G6PD. Tassi, se eu tenho um aumento da produção de bilirrubinas e não é por uma causa hemolítica, pode ser por uma causa não hemolítica? Pode. E aí o que é que eu preciso destacar? As coleções sanguíneas. Então, se é um enunciado que te diz assim, olha, foi um paciente que passou por um parto laborioso e ele tem um cefalohematoma. Opa, isso pode ser o motivo da icterícia, tá? Ou ainda é um paciente filho de mãe diabética que tem policitemia. Também pode ser a causa do aumento da produção de bilirrubina. Isso também pode acontecer, a policitemia, tanto no paciente filho de mãe diabética, quanto naquele paciente que passou por um clampeamento tardio. Então, isso é um pequeno malefício do clampeamento tardio diante do grande benefício. Então, pessoal, fica ligado nessas possibilidades. O enunciado da questão é que vai te dizer, tá? Voltando para a gente resolver, eu tenho um bebê que nasceu com 3.200, agora está com 2.920 e o que separa isso aqui são apenas 5 dias. Então, ele está perdendo peso. Será que ele está mamando de forma adequada? O enunciado me disse, não, mamadas rápidas e frequentes. Então, ele está passando por uma situação que eu tenho um aumento da circulação enterohepática. Isso está semelhante a um jejum prolongado. Então, é por isso que eu preciso pensar que essa icterícia é uma icterícia associada ao aleitamento materno. Essa icterícia, pessoal, seria por oferta inadequada do leite materno. Tá, se não é por incompatibilidade, não, porque para ser incompatibilidade seria uma icterícia hemolítica. Ela teria aparecido já nos primeiros dias, pelo menos nas primeiras 24 a 48 horas, e eu teria marcadores sorológicos que eu não tenho, então não deve ser. Síndrome da icterícia pelo leite materno, ou ainda chamada icterícia do leite materno. Não, a icterícia do leite materno é aquele bebê que ganha peso, que tá gordinho, que chega para você na consulta com mais de uma semana de vida e está ictérico. Então, é uma icterícia da segunda semana de vida. Então, não é o caso. E a deficiência de G6PD? Também não, porque a deficiência de G6PD também é uma icterícia hemolítica. Ela deveria ter se manifestado antes e ainda no exame físico, o paciente ele teria algumas alterações. O enunciado ele precisava trazer para vocês mais informações. Ele não dá. É por isso que a resposta só pode ser letra D de dado.